Então, boa tarde a todos. Boa tarde aos jornalistas, às jornalistas, aos fotógrafos e aos cinegrafistas. Eu queria dizer para vocês que hoje, sobretudo, eu me sinto injustiçada. Injustiçada porque considero que esse processo é um processo que não tem base de sustentação. E é por isso que eu me sinto injustiçado. A injustiça sempre ocorre quando se esmaga o processo de defesa, mas também quando, de uma forma absurda, se acusa alguém por algo, primeiro, que não é crime, e segundo, acusa e ninguém se refere a qual é o problema. Eu assisti ao longo da noite de ontem todas as intervenções e não vi uma discussão sobre o crime de responsabilidade, que é a única maneira de se julgar um presidente da República no Brasil. Isso porque a Constituição assim o prevê. A Constituição prevê que o impeachment é possível, sim. E temos de reconhecer que está lá escrito. Mas, ao mesmo tempo, a Constituição estipula que é necessário a existência do crime de responsabilidade para que uma pessoa possa ser considerada e afastada do cargo de presidente da República depois de receber os votos majoritários da população. Ora, eu recebi 54 milhões de votos e me sinto indignada com a decisão que recepcionou a questão da apreciação da admissibilidade do meu impeachment. E isso, vou insistir, pode parecer que eu esteja insistindo numa tecla só, mas é uma tecla muito importante, é a tecla da democracia. Eu vou insistir, não há crime de responsabilidade. Os atos pelos quais eles me acusam foram praticados por outros presidentes da República antes de mim e não se caracterizaram como sendo atos ilegais ou atos criminosos. Foram considerados legais. Portanto, quando eu me sinto indignada e injustiçada, é porque a mim se reserva um tratamento que não se reservou a ninguém. Os atos que me acusaram foram praticados baseados em pareceres técnicos. Nenhum deles beneficia a mim, pessoalmente. Não são atos praticados para que eu me enriqueça indevidamente. Saio desta questão dos atos com a consciência tranquila. Por quê? Eu pratiquei esses atos. São atos que são praticados por todo presidente da República no exercício do seu cargo. E quando um presidente pratica atos administrativos, ele faz baseado em toda uma cadeia de decisão. Essa cadeia de decisão implica em pareceres técnicos, em análise, avaliações jurídicas. A partir daí, o presidente assina. Então, essa foi a opinião antes de eu assinar os atos e também, a posteriori, foi também a posição de todos os juristas que foram consultados. Então, é nesse sentido que eu saio com a consciência desses atos que eu pratiquei. Saio no sentido de ter a consciência tranquila. Eu não os fiz ilegalmente, não os fiz
baseado em nenhuma ilegalidade. E, pior, eu tenho certeza que sabem que é assim. Todos sabem que é assim. Todos sabem. Além disso, é muito interessante porque não há contra mim nenhuma acusação de desvio de dinheiro público. Não há contra mim acusação de enriquecimento ilícito. Eu não fui acusada de ter contas no exterior. Por isso, eu me sinto injustiçada. Eu me sinto injustiçada porque aqueles que praticaram atos ilícitos, que têm contas no exterior, presidem a sessão que trata de uma questão tão grave como é a questão do impedimento de um presidente da República. Eu quero dizer para vocês que eu também me sinto injustiçada por um outro motivo. Por não permitirem que eu tenha, nos últimos 15 meses, governado num clima de estabilidade política. Vejam vocês que, contra mim, praticaram sistematicamente a tática ou a estratégia, se vocês quiserem, do quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor, assim. Pior para o governo, melhor para a oposição. E isso se expressa em quê? Pautas-bomba. Pautas-bomba que chegaram no ano passado a montar em 140 bilhões, só 5 das pautas-bombas, e que, num quadro de problemas fiscais, inviabilizava a ação do governo. Pautas-bombas como essa que está em curso, que é um projeto de decreto, um PDC, um projeto de decreto legislativo, que, ao transformar a correção da dívida dos estados em uma correção baseada em juros simples, provoca um rombo nas finanças do país de 300 bilhões de reais. Pauta-bomba que consiste em sistematicamente nunca anunciar aquilo de bom que o governo faz, mas sublinhar todas as vezes o que nós não fizemos ou deixamos de fazer. Pauta-bomba quando nós sabemos também que, em todas as circunstâncias, projetos importantes que eram necessários de ser votados para que o Brasil, de forma mais rápida, retomasse o crescimento, ou eram postergados ou não eram votados. Por isso, eu quero dizer para vocês que essa é uma situação que só pode provocar isso que eu disse para vocês que provoca. Primeiro, uma imensa sensação de injustiça. E segundo, uma sensação de que há uma violência no Brasil contra a verdade, contra a democracia e contra o Estado democrático de direito. Eu acredito que é muito, mas muito ruim para o Brasil que o mundo veja que a nossa jovem democracia enfrenta um processo com essa baixa qualidade. Baixa qualidade, principalmente quando se trata da formação de culpa da Presidente da República. Por quê? Se é possível condenar um presidente da República sem que ele tenha qualquer culpabilidade, o que é possível de ser feito contra o cidadão qualquer, que é aquele que nós todos somos quando não somos presidente? Ou seja, o que é possível fazer com o cidadão e a cidadã brasileira, que são, na verdade, os grandes
os grandes personagens, protagonistas da história da democracia. Então, eu quero só lembrar a vocês como é que esse processo se deu e que, para explicar essa sensação de injustiça que eu tenho. Primeiro, no início, e isso vocês mesmos, cada um de vocês, de todos os jornais, noticiaram. No início, quando da aceitação da abertura do processo de impeachment, as razões que levam à aceitação dessa abertura não são razões fundadas na necessidade da aceitação, mas numa espécie de vingança pelo fato de nós não termos aceitado negociar os votos dentro da comissão de ética. Vamos lembrar disso, vocês noticiaram isso. Não, na nossa defesa, nós não apresentamos nada além do que as notícias do jornal. Eu quero dizer que agora, nesse segundo momento, nessa segunda etapa desse processo, eu saio dela também com uma sensação de indignação pelo fato de que o rosto estampado na imagem que foi transmitida para o mundo é o rosto do desvio de poder, é o rosto do abuso de poder, do descompromisso com as instituições e com as práticas éticas e morais. Desculpa pelos étnicas. Quero dizer também que eu sempre lutei pela democracia. Eu acredito na democracia e sempre lutei por ela. E vou continuar lutando por ela. Eu, no passado, na minha juventude, enfrentei por convicção a ditadura. E agora eu também enfrento por convicção um golpe de Estado. Um golpe de Estado que não é um golpe tradicional da minha juventude, mas, infelizmente, é o golpe tradicional da minha maturidade. É o golpe em que se usa de uma aparência de processo legal e democrático para perpetrar, talvez, o mais abominável crime contra uma pessoa, que é a injustiça, é condenar inocente. Nenhum governo, eu tenho certeza disso, será legítimo, será um governo em que o povo pode se reconhecer nele como sendo produto da sua democracia, sem ser por obra do voto secreto, direto, numa eleição convocada previamente para este fim, na qual todos os cidadãos e as cidadãs brasileiras participam. Não se pode chamar de impeachment o que é uma tentativa de eleição indireta. Esta tentativa de eleição indireta, ela se dá porque aqueles que querem aceder ao poder não têm votos para tal. Além disso, acredito que é importante reconhecer que é extremamente inusitado, estranho, mas, sobretudo, é estarrecedor que um vice-presidente, no exercício do seu mandato, conspire contra a presidente, abertamente. Em nenhuma democracia do mundo, uma pessoa que fizesse isso seria respeitada, porque a sociedade humana, ela não gosta de traidor. Por que ela não gosta de traidor? Porque cada um de nós sabe também a injustiça e a dor que se sente quando se vê a traição no ato.
Assim, eu quero dizer para vocês, encerrando a minha parte e passando para vocês as perguntas. O mundo e a história observam cada ato praticado nesse momento. Nós sabemos, todos nós, que vivemos tempos muito difíceis, mas tempos históricos. Geralmente, nos tempos muito difíceis, a história está presente. Por isso, eu quero dizer para vocês que o mundo e a história nos observam. Eu tenho ânimo, força e coragem suficiente para enfrentar, apesar que com um sentimento de muita tristeza, essa injustiça. Mas eu tenho força, ânimo e coragem. Eu não vou me abater. Eu não vou me deixar paralisar por isso. Eu vou continuar lutando. E vou lutar como fiz toda a minha vida. Ao longo de toda a minha vida. Aliás, eu comecei lutando numa época em que era muito difícil lutar. Era a época da ditadura aberta, escancarada, aquela que te torturava fisicamente e que matava e tirava a vida de pessoas, companheiros teus. Agora eu vivo na democracia. De uma certa forma, né, eu estou tendo meus sonhos torturados, meu direito torturado. Agora, não vão matar em mim a esperança, porque eu sei que a democracia é sempre o lado certo da história. E isso, quem me ensinou foi a história do meu país. Foram centenas, dezenas, milhares de pessoas que ao longo da minha geração, do meu período de vida, lutaram pela democracia. Por isso, podem ter certeza, eu continuarei lutando e vou enfrentar todo o processo. Vou participar e me defender junto ao Senado. Tenho certeza que nós teremos a oportunidade de nos defender no Senado. E quero dizer aos senhores que, ao contrário do que uns anunciaram, não começou o fim. Nós estamos no início da luta. Esta luta, ela será muito longa e demorada. Ela não é simples e exclusivamente uma luta que envolve o meu mandato. Essa parte é muito importante para a democracia. O meu mandato não é por mim, mas é pelos 54 milhões de votos que eu tive. Mas, além disso, é uma luta também de todos os brasileiros, mesmo daqueles que criticam o meu governo ou que não o apoiam. Uma luta pela democracia em nosso país. Sem democracia não há e não haverá crescimento econômico. Sem democracia não há nem haverá a capacidade da gente retomar o crescimento, criar empregos e continuar com as políticas de inclusão social, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, ProUni, FIES, enfim, todas as políticas que desenvolvemos nos últimos anos. Por isso, a democracia será sempre o lado certo da história.